O impacto de coisas negativas no seu cérebro. Uma experiência pessoal para você. Fala, mestre! Aqui é o Thiago Burigato e hoje eu quero falar sobre o impacto negativo de coisas negativas no seu cérebro. Mas antes, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail o que a escola não te ensina sobre as pessoas e se inscreva no canal e deixa o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdos novos aqui no canal, beleza? Vamos lá então, ó. Cara, eu não sei se você sabe, mas a minha mãe me liga algumas vezes por dia, né? E a gente sempre tá em contato, o tempo inteiro. A gente se fala todos os dias e algumas vezes por dia, literalmente, né? Minha mãe adora me ligar. E aí, cara, Nina, quem estiver assistindo aí, eu tava esses dias fazendo meu alongamento e junto com isso eu tava assistindo uma entrevista do Pedro Calabrese no Pânico. E aí ele tava falando de depressão e tal, não sei o que lá. E aí ele falando, né? Claro que fica já um tom mais pesado quando se fala de assuntos um pouco negativos e por aí vai. E aí, nisso, olha só que interessante. Eu tava bem presente pro momento naquele momento, né? Eu tava literalmente prestando muita atenção, não só no que ele tava falando, mas nas minhas sensações, porque eu tava me alongando, né? E é desconfortável, então você presta atenção no que tá doendo no seu corpo, né? E aí, nisso, tocou o telefone. E eu uso o meu celular para medir o tempo do meu alongamento. Ele estava perto de mim. Peguei. Quando eu vi o nome da minha mãe, na hora eu falei, deu merda. Eu não sei porquê, mas eu senti uma sensação de angústia. Foi rápido. Eu falei, puta merda. E era minha mãe. E ela sempre me liga. Isso é natural. Mas me veio na cabeça, deu merda. Só que eu tava me alongando. E aí, eu falei, tá. Eu acalmei e falei, mas por que deu merda? Não sei se deu merda. E aí, falei, tá. Se ela ligar de novo, aí eu vou ter certeza que deu merda, eu já atendo. Se não, deixa eu terminar meu alongamento e depois eu ligo pra ela com mais tranquilidade. Foi o que eu fiz, me acalmei. E aí, ela não ligou de volta, eu terminei meu alongamento, liguei pra ela, tava tudo bem. Ela queria apenas me falar oi, como é natural. O que isso, então, quis dizer na minha concepção? Eu não sinto essa angústia quando minha mãe me liga. E aí, só que eu tenho esse ponto, né, de que quando ela me liga eu sei que ela quer conversar comigo. Só que aí eu falei, caraca, por que eu tive essa sensação de que tinha dado alguma merda, tinha acontecido alguma coisa? E aí eu percebi que era justamente pelo que eu estava assistindo. Ou seja, falando de taxas, enfim, tava falando de depressão, de suicídio e dessas coisas, automaticamente aquilo fez uma conexão com, obviamente, o que eu mais me importo. Então, quando eu vi uma ligação da minha mãe vendo coisas negativas, eu automaticamente imaginei que algo negativo tinha acontecido. Só que é sempre assim, se minha mãe não liga de volta, é porque não é importante. Se ela liga de volta, é porque é importante. Isso já é um acordo nosso para que a gente até se atenda com presença plena. Saca? Isso até já fica uma dica adicional pra você. Cara, se você faça acordo com quem se importa com você e quem te liga direto, de que, se eu não atender é porque eu tô ocupado. Mas se for muito importante, me liga de volta que eu atendo, né? E aí você pode conversar. Então a gente já tem esse acordo. E aí eu me liguei isso, cara. Literalmente, e eu falo isso várias vezes, mas literalmente as coisas que nós colocamos na nossa cabeça interpretam como a gente enxerga o mundo. Então eu quis mostrar pra você que, olha só, eu literalmente acredito que 95% do tempo eu coloco coisas positivas na minha cabeça. Porque eu leio muito, eu assisto muita coisa de conteúdo técnico, eu estudo bastante. Essa própria entrevista não deixava de ser um estudo para mim. Só que em determinados momentos eu vejo coisas que, por exemplo, são desagradáveis, né? São ruins, são tristes. Eu leio histórias tristes de pessoas, vejo relatos tristes de pessoas. Então eu literalmente preciso trabalhar o tempo inteiro o meu emocional para que eu esteja bem, até para as pessoas que eu mais me importo ali naquele momento, para que eu não seja levado pelos estímulos negativos, e nem você, e por aí vai, né? Só que olha só que interessante. O convite que eu te faço é para você observar qual é o impacto do que você assiste na sua vida. Por exemplo, você assiste muito Cidade Alerta, casos de família, acidente, morte. Você vê muito esse tipo de coisa? Porque se você vê muito esse tipo de coisa, literalmente isso está causando um estresse no seu corpo e na sua mente
e também isso se traduz em estresse na sua vida, com atitudes mais impacientes, você trata mal as pessoas que estão próximas a você, você literalmente vamos colocar assim, é tomado pelos pensamentos negativos, e aí muitas vezes você, sei lá, exagera com seu filho, com uma parada que, por exemplo, não foi um exagero, saca? Então, o ponto aqui quanto mais você coloca coisas negativas no seu cérebro, mais o seu cérebro vai pensar de forma negativa. Quanto mais coisas positivas você colocar no seu cérebro, mais ele vai pensar de forma positiva. E olha só, eu faço, como eu te disse, eu acredito que 95% do tempo eu foco em coisas positivas, e mesmo quando eu estou estudando, eu foco em coisa positiva. Por quê? Porque quando eu vejo, eu entendo que eu estou estudando isso para ajudar alguém. Mas naquele momento eu fui meio que traído pelo meu cérebro. Tá? Porque eu tava vendo uma parada que é estudo, mas mesmo assim eu fui tomado porque eu me preocupo demais com a minha família. Olha só que interessante, né? Então literalmente mostra que a gente tem que o tempo inteiro estar conversando com o nosso cérebro, porque ele não necessariamente sabe as melhores opções de como se interpretar e se fazer as coisas. Então eu espero que esse relato bem simples, né, bem, vamos colocar assim, pequeno, né, mas que me chamou muita atenção, te ajude a selecionar melhor como você alimenta o seu cérebro. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários como você alimenta seu cérebro. E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.